e está entrando com a gente aí para ser anunciada pela Ana Paixão e começar a sua atividade. Vamos ver assim que abrir a câmera. Professora Juliane Penteado. Olá! Agora Olá! sim, Tudo produzida, bem? preparada para Preparada? o nosso encontro. Seja bem-vinda. Estamos no dia 2 da maratona aí, com as atividades no horário correto, né? Já estamos já autorizando aqui que você mesmo use, Juliana, o share screen aí para andar com os seus materiais aí, né? Em torno de 45 minutos. São 17 horas e 1 minuto aqui no nosso horário de Brasília, da maratona, Ana. Por favor, faça uma breve apresentação da professora Juliane aí Claro. e Muito vamos dar bem-vinda, andamento aí à nossa atividade. muito bem-vinda, professora Giliane, tudo bem? Quanto tempo, né? Acho que nos Ótimo. encontramos a última vez no Congresso do IBDP em Fortaleza, não foi? Exatamente, acho que 3, 4 anos antes da Já pandemia. vi antes da pandemia, foi bem legal, né? Dançamos bastante naquele congresso. Dançamos muito forró. Foi bem bom. Que coisa boa, seja muito bem-vinda aqui ao time de elite, a nossa maratona de processo, essa coisa insana que a gente faz de vez em quando. Processo 24 horas, professor Rubim, né? Sempre assim, né? Então, eu vou te apresentar, Juliane Penteado, que ela é especialista em direito previdenciário, diretora científica do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Onde é que vai ser o congresso esse ano do IBDP, que eu nem fiquei sabendo? Campinas. Ah, em Campinas, é isso mesmo. Campinas. O Foz foi ano passado, né? Isso. Campinas, que legal. Seja muito bem-vindo, Juliane. Qualquer coisa, chama a gente aí e boa aula. Tá certo. Bom, muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos, aos que estão nos assistindo agora ao vivo e àqueles que ainda irão nos ver. Eu falo que agora que a gente está no online, você que está aí em 2050 nos assistindo, olha só como estamos jovens ainda. A gente vai falar aqui, mas antes eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui neste evento ele é tão peculiar, né? A maratona é a terceira maratona e eu agradeço demais por terem me convidado. O Rubim sempre tão gentil, que é uma característica dele, essa generosidade. Então, é impossível, como todos os outros professores fizeram, começar sem agradecer ao Rubim por ter esse olhar assim tão de mago, né? O arquétipo do mago, ele é um arquétipo que vê ao entorno e consegue mobilizar pessoas e consegue atrair pela comunicação. Então, é perfeito. Eu não sei se tem relevância para você, mas eu acho que eu identifico muito esse arquétipo aí para você utilizar no seu trabalho, que é o que o professor precisa ser, um mestre, né? Aglomerar, reproduzir conhecimento, levar, regimentar pessoas, mobilizar ideias, ampliar consciências. Então, isso é muito bacana e eu sou muito feliz por você ter me incluído lá. Eu me lembro até hoje que quando você me mandou uma mensagem, a gente não se conhecia pessoalmente, nós fomos nos conhecer apenas no ano passado e já ele me convidou, eu falei, poxa, vamos... E ele sempre me coloca, quando eu vejo, eu já estou lá. Então, com o maior prazer é que eu estou aqui. E aí, humildemente, eu quero apresentar um tema. E a Ana, Ana, agradeço demais sempre que você está aqui, tão gentil e uma pessoa maravilhosa. E é por isso que o Rubim ele é tão próspero, porque ele só coloca gente boa aí perto dele, né? Assim como a Jéssica, querida, que eu adoro também. Enfim, esse evento maravilhoso. Eu quero até colocar aqui no meu cronograma, para eu não passar demais o tempo, vou colocar um cronômetro aqui, e nós vamos compartilhar a tela. Já inicio falando que, inicialmente, o meu tema, ele não seria essencialmente de processo, tá? Mas eu vou fazer o link para... Agora eu estou tentando localizar aqui o arquivo. Espera aí, tenho que deixar ele aberto aqui, só 2 segundos.
Acho que eu tenho que abrir aqui. Estava aberto, mas ele não está. 2 minutos. Não vou demorar mais que isso. Mas, como eu estava dizendo, esse tema que a gente vai falar hoje é um tema que muito me toca há algum tempo, e a ideia de ampliá-lo para toda a comunidade é exatamente no sentido de fazer com que nós passemos a lutar por esta possibilidade de reparação de dano aos nossos clientes e aos nossos segurados como um todo, uma vez que o que nós percebemos hoje é um total descaso, né, dentro da esfera de entrega do benefício aos nossos clientes, ao segurado. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês não é novo, mas é fruto de um trabalho que vai ser lançado, inclusive, em uma obra, um livro, vai ser lançado no Congresso em Campinas, e eu, honrosamente, assim, ao lado da doutora Vânia, fizemos em coautoria esta obra. Embanando aqui. Peraí, agora achei. Básico. Eu estou com dificuldade de fazer o compartilhamento, não sei por quê, peraí. Não sei por que não está localizando o arquivo. Abrir. Espera aí, agora acho que vai. Não preciso. Gente, eu faço isso toda hora. Pelo amor de Deus. Vamos, Juliane. Arquivos. Não sei o que está acontecendo. Será que alguém compartilha aí na melhor? Tu tá batendo no share screen aqui embaixo, no verde? Tô. Bate ali, né? Talvez tu tenha que... Deixa ele aberto na tela. Ele está. Isso que eu tô porque aí ele vai aparecer para te compartilhar. Pois é, ele está. Ó. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez aqui. Eu estou compartilhando. Você está compartilhando? Então, por favor, faça isso, para a gente não perder muito tempo. Aí, pode colocar lá no comecinho. Tá. Certo. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, esse estudo é objeto de esse trabalho é objeto de um estudo que nós fizemos em conjunto, eu e a doutora Vânia, ela me convidou para a gente escrever essa obra. Vai ser lançado lá em Campinas, no Congresso do IBDP. Se você puder colocar a capa, Rubim, é o dano existencial no âmbito do direito previdenciário. E aqui, o que eu quero trabalhar com vocês é como identificar isso dentro dos nossos processos e que nós possamos passar a utilizar desta tese para avançarmos não só na reparação de dano, mas como uma forma de mobilizarmos dentro do nosso próprio passivo de clientela do escritório situações de efetivo cumprimento, porque o que a gente observa que só quando aquilo dói no bolso é que passa-se a modificar algumas atitudes, algumas posturas, e isso mesmo com o próprio Estado. Então, o que seria o dano existencial? Você pode descer? Para que a gente comece a identificar aqui o que seria o dano existencial, para aqueles que ainda não ouviram falar sobre isso, a gente primeiro tem que fazer algumas considerações, que é a questão, um princípio basilar de um direito protetivo, como o direito previdenciário, que é a proteção da dignidade humana. A proteção da dignidade humana, ela está diretamente ligada com a proteção social, uma vez que, no âmbito do direito previdenciário, ele é o norteador para que, caso haja um risco social, havendo este risco social, deve haver a devida proteção, porque isso está garantido, positivado na própria lei. Estando assim, e sendo um dever de atuação do Estado, a Previdência Social, então, ela vem
para trazer esse caráter de retribuição. E isso é tão importante porque há ainda um mito na sociedade, e os próprios segurados acham que isso é como se fosse uma ajuda, uma assistência, o que não é. Na verdade, é uma retribuição, uma contribuição para aquelas contingências, uma vez que houve a devida contribuição para tanto. Então, os direitos previdenciários, estando aí dentro de um conceito de direitos fundamentais, ele é um direito social mais típico que a gente encontra. Ouso dizer que muito mais do que o próprio direito do trabalho, porque o direito do trabalho, muito embora ele esteja também dependendo de uma atuação do Estado, porque tem as políticas de empregabilidade que precisam ser feitas, né? Mas ele está muito também ligado a um trabalho de patrimonial, né? Patronal, onde há um empregador na grande maioria dos casos. No direito previdenciário, é o Estado puramente que tem que fazer a entrega daquilo que já pertence ao indivíduo. O Estado ele está ali na condição de puramente intercâmbio, ele está fazendo um intercâmbio entre o segurado e o direito que lhe assiste. Por essa razão, o direito previdenciário, enquanto proteção social, e o Estado como garantidor dessa proteção social, deve ser eficaz, ele deve ser efetivo, ele deve ser transparente, ou seja, ele tem que cumprir todos aqueles princípios que regem a administração pública, coisa que, na grande maioria das vezes, não é feita. Pode passar, Bim, por favor. Então, se a gente pegar a própria Lei 8213, lá no artigo 1º, a Previdência Social ela tem essa finalidade de assegurar esses meios indispensáveis. E aí, lá, o 88 fala do serviço social, que é o esclarecimento, coisa que está muito aquém na nossa administração pública. O esclarecimento dos beneficiários com relação aos seus direitos sociais. E aqui eu faço um paralelo com a robotização do INSS, né? O que nós temos visto hoje, ao passo que a digitalização, o sistema de remoto de atendimento do INSS é um fato que não tem mais como retroceder, são situações que estão de acordo com a evolução tecnológica do planeta, e o Brasil não poderia estar fora disso. Nós tivemos uma situação de pandemia em que nós precisamos de isolamento, mas o que nós percebemos é que a grande massa da sociedade são analfabetos digitais. E essas pessoas, nesse analfabetismo digitais, elas vão tomar as providências de acordo com aquela informação que lhe é passada. E, às vezes, aquela informação, ela não está de acordo com a realidade. Um cidadão vai buscar um benefício previdenciário, aposentadoria, e vai aparecer lá para ele que ele tem aquela aposentadoria já disponível para ele com uma renda X, quando aparece a renda correta. Ele vai solicitar imediatamente. E isso pode trazer para ele alguns direitos lesados, porque não foi feita a melhor escolha para aquela situação. Isso quando ele consegue acessar através do login e da senha. Aqueles casos que nem a senha a pessoa sabe ter. Aqueles casos que a senha ele tinha, alguém fez para ele e ele não consegue mais acessar porque o cadastro era de uma outra pessoa, o telefone, o e-mail. Enfim, os colegas que estão nos assistindo sabem bem o que é essa situação. Então, a função do INSS, o INSS ele tem como função imprescindível na sua função social, não apenas estar ali como se fosse uma inércia, né, da administração pública que tem que ser acionado. Claro, ele tem que ser acionado, mas a partir do momento que ele é buscado, os mecanismos para esse benefício ser alcançado também são de relevância do INSS. Pode passar. Bom, aí nós temos só para visualizar o enunciado 1, né, que trata do melhor benefício. Então, além de tudo, também tem que ser orientado nesse sentido, na busca pelo o melhor benefício. Pode passar. Então, o INSS, ele acaba que traz
uma situação de ou ação ou omissão. Da mesma forma em que ele age, ele pode trazer uma responsabilidade, assim como na sua omissão também pode arrecadar a consequência, né? A consequência vai ser também uma responsabilidade daquilo que foi conquistado ou não. O INSS, portanto, ele está nesse munus público, nessa condição de garantir ao segurado um direito que é indisponível. Ou seja, o direito ao benefício previdenciário, ele é indisponível, ele tem um caráter de fundamentalidade, e essa pessoa que busca, especialmente uma aposentadoria, onde ela precisou fazer um plano de vida, onde ela identificou naquele momento que naquela certa idade ele teria um determinado direito, ou porque ele teria já a sua conquista da sua aposentação já garantida, e aquilo não acontece. Ou porque a documentação que ele entregou ele não entendeu, porque ninguém orientou adequadamente, porque o INSS ignorou aquele pedido da maneira como deveria ter sido feito. Pode passar. Então, dentro do Estado democrático de direito, os desafios estão nessa garantia de se trazer uma efetividade aos direitos fundamentais, dessa proteção contra esses vícios num processo administrativo. E veja que o tamanho, né, a dimensão dos indeferimentos são tantos que a gente vê que as filas do INSS não estão sendo diminuídas a contento. Ou se diminui, mas diminui com toque de caixa para fazer uma estatística mais interessante, mas que, na verdade, não traz efetividade. É claro que a gente vai falar aqui, enquanto advogados, que para nós tem esse caráter de mais trabalho, nós temos aí oportunidade de atender diversas pessoas. Então, a importância da advocacia estar bem atuante e bem capacitada para receber essa dimensão de pessoas que necessitam efetivamente de uma técnica adequada para a concretização do seu direito protetivo. Só que, ainda assim, ainda orientados por advogados, nós nos vemos reféns de um sistema que não foi feito, pelo menos nos recentes, né? Eu não via isso antes, pelo menos, esse ano eu faço 24 anos de advocacia. Desses 24 anos, vamos colocar aí uns 19 puramente na advocacia previdenciária, mas a gente não via isso desta forma antes, né? Quando a gente tinha que ir no INSS, a gente ainda conseguia conversar com o servidor, mostrar para ele alguma coisa ali e tal. Existia uma pessoalidade, agora não existe mais essa pessoalidade. Então, nessa ausência de pessoalidade, o robô vai entender aquilo que o sistema mandou ele entender. E como é que resolve isso, né? Então, isso parte aí de política pública, de outras situações que não é o nosso objeto aqui do estudo, mas o que acontece é uma lesão, né? O segurado, ele tem uma lesão ao seu direito imaterial, mas que ultrapassa a órbita do dano moral. Pode passar. Porque ele não está tratando, não existe aqui apenas uma tratativa de um dano imaterial, do dano moral, que lhe deu ali uma dor, um sofrimento, ele não foi humilhado, ele não houve ali, tecnicamente falando, né, um vexame, uma humilhação, porque o benefício dele foi indeferido, ou porque demorou demais. Na verdade, o que está acontecendo, você pode descer um pouquinho, é o que está disposto e que veio com a reforma trabalhista, na Lei 13.467 de 2017, um dano mais abrangente, o dano extrapatrimonial, que seria o dano existencial. Eu acabei colando o artigo, é o 223, se eu não me engano, o F, tá? Que fala do dano existencial. Então, todo o dano extrapatrimonial, ele deve ser indenizado e reparado na sua proporção.
E como é que pode passar. E como é que nós avaliamos essa responsabilidade do Estado, né, do INSS, enquanto autarquia responsável por esta área do Estado, na área do direito previdenciário RGPS? Primeiro, a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Objetiva porque aqui não se presta a identificar a culpa. Ah, eu tive culpa, eu não tive culpa. Não. Há uma responsabilidade objetiva do Estado, porque ele é o único garantidor da entrega desse resultado. Quem procura pelo Estado, naquele momento, enquanto autarquia previdenciária, o segurado busca algo que é dele. Se ele busca algo que é dele, está ligado ao seu direito de descanso, ao seu direito de parar de trabalhar, ao seu direito de fazer um tratamento de saúde, ao seu direito de resgatar o investimento realizado no seu patrimônio previdenciário, que são as contribuições vertidas durante a sua existência de trabalho. É preciso analisar se houve um fato ou ato lesivo, então, que seria a não concessão daquele benefício ou a demora naquilo, dependendo do caso, nós vamos avaliar alguns casos. Houve um dano de ordem material ou imaterial, que no caso nós estamos tratando de um dano imaterial, e o nexo de causalidade, ou seja, a relação entre este dano e o fato lesivo originário daquela orientação. Então, quando o indeferimento administrativo de uma aposentadoria por idade, suponhamos em que, e hoje a idade para a mulher, por exemplo, é de 62 anos, e não é concedida porque não se configurou a carência ou porque entendeu que aquele indicador não foi demonstrado com o documento adequado, sendo que, às vezes, isso não foi nem oportunizado. Ou seja, aquele indeferimento não meramente lhe causa aborrecimento, sofrimento, dor, humilhação ou vexame, mas retarda a possibilidade desta pessoa, desta mulher, enquanto indivíduo, de usufruir do seu direito à felicidade. Porque a felicidade, ela não é só trabalhar. Apesar de a gente ama trabalhar, o Rubim ama, ele é o mago insano que fica 24 horas no ar, mas ele também ama ter os momentos dele de descanso, ele também ama estar com as filhas dele, ele também ama, a vida não é apenas o trabalho. A gente ama trabalhar, mas a gente não é só isso. E o ser humano não foi criado só para isso. O lazer, o prazer, ele é importante. Pode passar. Então, o que seria, no direito previdenciário, esse dano existencial? O que é o dano à existência? Esse dano à existência, ele tem uma origem no direito italiano, a princípio, mais recentemente, e ele já é aplicado a diversas espécies de direito imaterial. Já tem algumas jurisprudências no âmbito da justiça do trabalho, a gente encontra isso, e em outras áreas também, mas de maneira muito sutil e de uma maneira ainda que linka com o dano moral. E é muito importante que a gente faça essa separação. O dano moral, ele está ligado a algo que já aconteceu ali, e que ele pode ou não ter uma repercussão. Né? Vamos colocar um exemplo bem claro. Meu nome no Serasa é indevido, ligado ao direito consumidor. Nome no Serasa indevidamente, eu tenho, então, um dano moral que manchou a minha dignidade, a minha honra, o meu nome. Se aquele dano no Serasa trouxe outras consequências que tenha repercutido, por exemplo, na não financiamento de uma casa, então ali teve repercussões. O dano existencial, ele sempre vai ter uma repercussão.
ele sempre vai ter repercussão que se soma ao longo do projeto de vida do indivíduo. Então, o projeto de futuro, plano de futuro, qual era o seu plano a ser conquistado com a não entrega ou com a não consequência daquela lesão que ocorreu? A minha vida de relações, ou seja, prejudicou a minha vida de relações, a minha possibilidade de estar aos 65 anos, podendo fazer a minha aula de natação, a minha aula de yoga, estar levando meu neto na praça, ou eu estar fazendo finalmente a faculdade que eu não consegui fazer porque eu precisava trabalhar 8, 12 horas por dia. O dano de existência, então, ele tem que ser realizado a partir desses dois elementos básicos: projeto de vida, plano de futuro e vida de relações. O ato ilícito, então, está na lesão à configuração desse prejuízo e o nexo causal que faz a ligação entre eles. Pode passar. Então, quando eu digo que houve um dano ao meu projeto de vida, houve uma frustração à realização existencial dessa pessoa. E ela pode até não ter tido uma humilhação, como seria no dano moral, ela pode não ter tido uma dor, um sofrimento, mas há uma frustração que a impede de completamente viver a sua existência de maneira plena e digna. E a vida de relações são ofensas psíquicas cotidianas, que impedem que essa pessoa desfrute totalmente dos prazeres da vida. Prazeres recreativos, extralaborativos, convivência familiar, o social, o lazer. Quem de nós aqui não fala: nossa, eu não tenho tempo de fazer aula de dança, eu gosto muito de dança de salão, eu gosto tanto de dançar um forró, a gente estava conversando, eu e a Ana aqui no comecinho, mas eu não consigo encaixar na minha agenda, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem... O que uma pessoa que tem um plano de vida no futuro que fala: olha, eu quero, quando conseguir diminuir a minha atividade, eu vou me dedicar a esse tipo de projeto. Então, quando há essa quebra por um ato lesivo, veja bem, há que se ter um ato lesivo, este dano deve ser reparado. E este é o dano existencial. Pode passar. Por favor. Agora vamos observar, entendido o que seria o dano existencial dentro do aspecto do direito previdenciário. Como eu disse, ele não é o dano existencial novo, ele já tem a sua origem, já é aplicado no Brasil de maneira muito tímida ainda, mas já com jurisprudências no âmbito da Justiça do Trabalho, também na área de serviço público, no direito do servidor público já encontrei jurisprudências, mas nós não temos nada no direito previdenciário ligado ao RGPS. Então, eu ouso dizer aqui a vocês que quando a gente ingressa com uma ação de reparação de dano, busquemos entender, pode até existir o dano moral somado, mas percebam-se a fundamentação não tem que ser mais de acordo com o dano existencial, porque a natureza de um e de outro são diferentes. Vamos olhar esse caso aqui. Uma segurada, professora de ensino fundamental, com 58 anos de idade, ela busca no dia 8 de dezembro de 2019 uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ela teria, em tese, o direito adquirido antes da emenda 103. Então, o que ela fez? Ela foi lá, finalizou. O professor faz assim. O professor, ele termina aquele ano, né, letivo, para solicitar sua aposentadoria. Falei: agora eu vou aposentar, já tenho tempo, eu já tenho mais de 30 anos, vai dar certo, vou aposentar porque eu vou sossegar. O que acontece com essa segurada? Para ela tinha os 30 anos, muito bem. Quando ela vai ao INSS, faz o requerimento junto ao INSS,
O INSS indefere o pedido porque ele considerou apenas 29 anos, 9 meses e 23 dias na data da emenda 103. Ela, muito confusa, buscou um amparo jurídico e foi procurar. Esse é um caso aqui do meu escritório. Quando nós observamos que no CNIS haviam alguns indicadores que deveriam ter sido retificados para a contagem do tempo de contribuição total dela. E o pior é que ela apresentou a documentação. Ela apresentou a documentação, juntou lá as fichas financeiras dos períodos, ela tinha carteira de trabalho idônea, que não havia rasuras, ou seja, o servidor que fez a análise e não abriu a exigência, ou não abriu, até abrindo ou não, a documentação havia lá, o servidor indefere o benefício dela e ela não entendeu por que isso aconteceu. Quando ela nos procura, nós fizemos a análise do processo administrativo dela e o que nós percebemos é que ela tinha 35 anos, 11 meses e 27 dias devidamente comprovados no processo administrativo. Um benefício que poderia ter sido concedido em 30, 60 dias, nesse período que talvez nessa época foi um pouquinho complicado, mas suponhamos que em janeiro, fevereiro, vamos colocar março de 2020, ela já estaria aposentada. E o que aconteceu em março de 2020? Nós tivemos a pandemia, Covid, a Covid, e essa professora voltou a trabalhar, teve a sua aposentadoria negada e voltou a trabalhar nas condições que os professores tiveram que passar, com tudo que houve na pandemia. Ou seja, trabalhando remotamente, fazendo 3 períodos praticamente, aquela vida louca. Uma pessoa com 58 para 59 anos de idade, uma mulher, que já estava com as suas condições também de coluna, Eu com 47 já estou assim, então uma pessoa que dá muita aula, ela fica muito, cansa, dói o corpo, cansa mesmo a coluna. Bom, passado tudo isso, a aposentadoria dela foi concedida, quando ela nos procurou, já no final de 2020, com 30 dias, nós fizemos o benefício, o requerimento, e ela foi concedida em menos de 30 dias, esta aposentadoria com base na regra do direito adquirido. Bom, esse é um caso típico em que a existência, o direito, a vivência do plano de vida, a vivência do projeto de futuro, a vida de relações desta pessoa foi lesada. Foi lesada por um erro administrativo crasso que não deveria ter sido feito e que, caso ela tivesse sido aposentada dentro do direito líquido e certo que ela já tinha, ela não teria vivenciado as coisas que ela vivenciou, aquilo que ela teve que suportar, ainda combinada com uma situação de Covid-19. Pode passar. Aqui, um outro caso que eu acredito que muitos de vocês devem ter passado pelo escritório, Uma pessoa com neoplasia maligna, com benefício por incapacidade indeferido por falta de carência. Ou seja, a gente já está careca de saber que ela está no rol das doenças graves. As doenças graves são isentas de carência. Isso é uma situação inadmissível que se aconteça no âmbito de uma via administrativa, de caráter apenas de um requerimento, um mero requerimento. Não foi questionada a incapacidade dela, foi questionada a falta de carência. Só que numa situação dessa, foi buscado aí uma ação judicial perante o juizado, só que passaram-se 2 anos, 2 anos por quê? Porque o juizado não é tão rápido assim, já não existe mais essa coisa da rapidez e celeridade do juizado, a gente está cansado de saber disso. E ela não pôde parar de trabalhar, Ou seja, isso fere a sua existência
o seu direito à vida de relações, ao seu tratamento adequado de saúde, porque ela não pôde parar de trabalhar enquanto aguardava o benefício por incapacidade. Pode descer um pouquinho? E aqui a gente sabe que esta doença ela está no rol do artigo 151, tem a isenção de carência, e a gente sabe que mesmo trabalhando, agora eu não vou me lembrar da súmula, depois o Rubem pode me lembrar da súmula da TNU, que não impede, o STJ também tem, que não impede que receba os valores do benefício enquanto está aguardando o benefício por incapacidade em juízo, né? Ele vai receber... 1013 do STJ, Ju. 1013, isso aí, 1013 do STJ. Então, ela recebeu esses 2 anos, tudo certinho. Mas a questão é o que ela teve que suportar durante esses 2 anos. Percebam que isso é muito mais do que dano moral. Isso é um dano contra a existência do indivíduo. É um dano existencial previdenciário. Mais um caso. Pode passar. Esse outro caso, também absurdos. Pensão por morte de cônjuge, uma pensionista busca benefício com a certidão de casamento desatualizado. Ok. As pessoas não sabem, né? Não sabem, tá, beleza. O servidor abriu a exigência. E ela fez a juntada no último dia do prazo. E mesmo assim houve o indeferimento. Isso tudo, análise que a gente tem que fazer dentro do processo administrativo. Ela busca um benefício, ela busca o recurso administrativo junto ao CRPS e com essa demora de 2 anos também para julgamento. Só conseguiu a partir do mandado de segurança que foi utilizado para destrancar esse processo administrativo, porque o Conselho de Recursos também não está assim tão ágil como a gente gostaria. E aí, gente, a questão da demora, quando você tem uma situação em que há que se fazer um levantamento de tese, de avaliação de efetivo direito, quando você busca, mesmo no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, quando você busca realmente, a prova tem que ser feita, apresentada, tem que ser feita a consolidação dessa prova, é uma coisa. Esses casos aqui não são esses casos em que é necessária a consolidação dessa prova. Esses casos, o direito já está cristalino, como diria a Fernanda, Maria Fernanda, que gosta de fazer esses memes, né, com as nossas frases antigas, né, do tempo do dinossauro, né, pasme, excelência, né, que o direito está cristalino, porque aqui nesses casos que a gente apresenta, você observa que não havia motivo para o indeferimento, que isso aqui é uma mera burocracia, até porque o INSS tem acesso à informação dos cartórios. Ele tem o sistema para fazer isso. Então, quando ele nega uma pensão por morte de cônjuge, e ainda no âmbito pandêmico que nós passamos, tudo isso leva a um desrespeito crasso aos princípios do processo administrativo, que é a legalidade, a finalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade. Há um total descaso com o ser humano. Ou seja, a existência desse outro ser que está ali não importa. É esse o recado que está sendo dado. Então, há configurada uma lesão ao direito protetivo que era para ser utilizado em prol da existência deste ser humano, deste segurado, que estava na busca do seu momento pessoal ou se não tivesse uma dor, como uma morte, ou o caso da pessoa que estava com uma doença, a professora que teve que passar por uma pandemia, simples apenas porque o direito foi negado, sendo que o direito era legítimo. E isso postergou
a possibilidade dessa pessoa usufruir da sua vida de relação, dos seus prazeres, sabe, da sua vida afetiva com o seu cônjuge, namorados, namoradas, familiares, enfim. O ser humano, ele não pode ser esquecido, e é o que quer dizer, o fundo de tudo isso, é o que quer dizer o dano existencial previdenciário. Pode passar mais essa? Deixa eu ver quanto que está aqui. Então, o que a gente precisa dentro de um roteirinho que nós deveremos preparar para uma eventual ação de reparação de dano existencial previdenciário? A primeira coisa é que a gente busque o processo administrativo e que façamos uma análise pormenorizada. Não basta, por exemplo, a gente... ela tinha direito, mas observe se o documento foi anexado corretamente. Se o servidor tinha meios de deferir. Não basta que a gente use também da paixão, né, pelo furor, do intuito de buscar pela defesa dos oprimidos, e a gente sair por aí desembalando com ação judicial desnecessária. Ou até não só desnecessária, mas também equivocada. Então, que fique bem claro isso. O direito do indivíduo, do segurado, tem que estar muito configurado. Importante para isso é analisar se a documentação, a prova, se o servidor cumpriu a IN, cumpriu o procedimento a ser seguido, se aquela prova que foi utilizada serviu, se prestava à configuração do tempo, ou da incapacidade, ou da carência, aquilo que está sendo questionado no processo administrativo. Que nós não utilizemos aí a torta e a direita qualquer indeferimento. Não é qualquer indeferimento que vai ser passível de uma ação de reparação de dano. Não é, o dano existencial ele tem que haver quando houve uma lesão devidamente envolvendo um ato arbitrário, um ato ilícito, né? Uma ilicitude que foi causada ou por uma ação ou por uma omissão. Se houve a ilicitude por uma ação ou uma omissão, aí sim nasceria esse dano existencial. A segunda situação é buscar o reconhecimento desse direito, que seria a concessão do benefício indeferido, né? Então, no primeiro caso ali, o que nós fizemos? Buscamos, na via administrativa mesmo, um novo requerimento. E aí nós estamos discutindo isso, a questão do dano existencial, até porque, para esta pessoa, do caso 1, elas estavam extremamente já no estado emocional tão abalado que ela não queria nem discutir valores em atraso, ela estava pouco se lixando para a DER, ela queria a concessão do benefício dela o quanto antes. Conquistou-se o benefício, aí sim, busque a possibilidade do dano existencial ser reconhecido na via judicial, analisando os efeitos causados na vida de relação e o prejuízo a esse plano de vida, esse projeto de vida, plano de futuro que ela tinha preparado para a sua existência. Em razão desse indeferimento, frustrou os seus projetos. O seu plano foi frustrado, foi cessado. Há um desânimo. Essa pessoa, ela pode chegar a um dano moral também. Vejam só, não é impossível que sejam os dois tipos de danos imateriais analisados num caso concreto. O que tem que se fazer é que não buscar o mero indeferimento, não entendo que nem sempre cabe dano moral, entendo que seria dano existencial, e o dano moral ele viria atrelado caso houvesse aí a informação do dano na questão sofrimento, nas questões mais ligadas à dor mesmo do sofrimento, que seria a humilhação, vexame, ligados aos direitos de personalidade, que seria mais o dano moral. E o 4, aí, o ajuizamento, né, da ação de reparação por dano existencial previdenciário.
Então, aí, no próximo slide, pode passar. Aqui nesse último slide, eu coloquei alguns roteirinhos para que a gente possa fazer essas perguntas ao prepararmos uma ação de reparação de dano existencial previdenciário. Primeiro, um não fazer. Na verdade, esse roteiro ele é retirado, pessoal, da obra da doutora Flaviana Rampazzo, que tem uma obra sobre dano existencial, e eu fiz o link dos quesitos que ela pontuou para o nosso caso aqui. Então, decorrente da conduta lesiva, a vítima não tem mais condições de praticar algo, como ter uma vida pessoal, praticar esportes, porque ela é forçada a se manter no trabalho remunerado e não estar aposentada para utilizar aquilo naquele tempo que ela almejou. Então, é uma privação forçada. Ela é forçada a se manter trabalhando, um não fazer, sabe? Um não fazer algo que ela gostaria que fosse incluída na vida dela. Um fazer diferente. Se trata da inclusão na rotina da vítima, um processo de reabilitação ou readaptação decorrente desse ato. Então, por exemplo, o plano do casal era, após a aposentadoria, geralmente, é muito comum isso acontecer, um casal combina. Olha, quando você for aposentar, eu aposento também. Aí a gente sai, os dois, nós vamos mudar de cidade, esse caso específico, já compraram uma casinha, aqui em Campo Grande, eu estou no Mato Grosso do Sul, tem gente que vai morar em Bonito, tem gente que vai morar em Botoquena, compra uma casa no interior, vai lá morar perto da cachoeira, procura agora vivenciar uma vida mais leve, uma vida mais serena, sem tanta aglomeração, e aí isso é cessado, isso é impedido, há um impedimento para essa rotina da vítima. Um fazer que não existia, se trata de acrescentar na rotina da vítima uma atividade que não existia. Por exemplo, precisa da ajuda para se locomover, procedimentos médicos, como no caso do segurado da neoplasia maligna. Ela não pôde suspender a sua atividade remunerada para poder manter o tratamento oncológico, até porque precisa de dinheiro, e se forçou a se manter no trabalho da maneira que dava, para que ela pudesse manter o seu caráter alimentar. E o último tópico, um auxílio para fazer, né? Ocorre, pode subir um pouquinho? Quando a vítima necessita, então, de um amparo para realizar algo que não necessitava antes. Por exemplo, no caso da própria neoplasia maligna, caso ela não consiga trabalhar, não pudesse se manter numa atividade remunerada, se fosse impossível, ela precisaria de algum amparo, né, para que se mantivesse, ou se precisasse manter a sua atividade, ela necessitaria, por exemplo, de alguém para lhe auxiliar nessa locomoção, nesses procedimentos. Então, vejam que quando a gente faz o link desses 4 roteirinhos, fazendo essas perguntas adequadas com o nosso caso concreto, fica fácil evidenciar e visualizar quando há um dano à existência que seria ligado ao previdenciário, ao direito previdenciário. Pode descer. Bom, então, finalizando aqui, né, já no meu tempo, em cima do meu tempo, tudo que a gente colocou aqui são sugestões, né? Nós não temos ainda jurisprudência no direito previdenciário com relação ao dano existencial. Então, a nossa proposta é fazer com que vocês que estão nos assistindo e que vão ainda nos assistir, peguem os casos de vocês, nos escritórios de vocês, analisem o enquadramento, verifiquem se não seria possível buscar esta ação, e depois de já garantido o direito, né, ao dano, ao benefício, e busquem essa possibilidade de reparação. A gente precisa começar a mobilizar o judiciário para pensar e refletir a partir do dano existencial previdenciário, e talvez seja por isso que seja tão difícil conseguir uma reparação de dano moral,
Para conseguir uma reparação de dano moral tem que ser algo muito, né, eles têm que se chocar demais o judiciário é muito conservador no dano moral e como um todo, mas eu entendo que se a gente começar a trabalhar o dano existencial e fundamentando bem os elementos que o caracterizam, talvez a gente tenha mais sucesso e que a gente possa difundir isso para o Brasil todo, de uma forma que a gente tenha mais jurisprudências acerca do assunto. O nosso livro vai estar sendo exposto lá no Congresso em Campinas. Acabei de receber aqui a sugestão de capa, então está saindo bem quentinho no forno. Foi uma obra bem legal de trabalhar, bem profunda. E aí eu finalizo aqui com esse texto, pequeno texto do Antônio Cândido, que é um sociólogo, que fala assim: acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin: tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro, tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto em que está passando. Daqui a 10 minutos eu estou mais velho, daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence a meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para ser amado por ela, para conviver com meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é o tempo. E aqui, no último slide, eu deixo aqui os meus contatos, tá? Pessoal, eu tenho um podcast no Spotify, tá? Se puderem, me sigam lá, Educa Previ. A gente tem poucos ainda, mas eu pretendo agora fazer uma série nova, começar a lançar coisas bacanas, trazer alguns convidados também. O Rubinho já vai ser o meu primeiro convidado. E vamos passar a informação para frente aí. E muito obrigada por vocês terem me ouvido até agora, pela generosidade e pelo tempo de vocês. Obrigadão. Muito bem, muito bem. Essa é a professora Juliane, dando sua mensagem aí para o Brasil, para os nossos alunos do time de elite, né? Uma mensagem de esperança, de expectativa, né? E que se coloca muito a favor das linhas que, em geral, a gente defende aqui, né? No time de elite. Porque se é para vir falar de coisas que a jurisprudência não dá, ou que nunca concedeu, né? Disso a gente já sabe, né? O que a gente tem que fazer é ter a coragem de forma serena e racional, né? Trazer aí argumentos que possam apontar aí para um outro caminho. Então, fica mais uma atividade aí para o pessoal que está se deslocando, já pensando em se deslocar para o Congresso do IBDP, né? Onde eu também irei lançar mais uma obra aí, a nossa obra 21, para acompanhar a professora Juliane Penteado lá, nas atividades em Campinas, e adquirir essa obra aí, essa tese, né? Investigar essa tese e começar a trabalhar nos processos. Ju, obrigado pela presença, parceira sempre do time, né? Não, tu disse que eu te convidei e aí já está instalada aqui, que se eu parto do pressuposto que se eu estou convidando, se não disser não, eu já estou achando que é sim, né? Então, a gente, pelo histórico da parceria, a gente vai mas o seu convite é uma ordem. A gente vai, e a recíproca é verdadeira, a gente vai tocando o barco aí, o que puder também participar das atividades previdenciárias aí que tu vá organizando, a gente também fica à disposição. Obrigado pelo contato, obrigado pela presença, são 17 horas e 54 minutos. A professora Juliane deu a sua mensagem. Obrigada, pessoal. Um abraço. Beijo. Um abraço. Tchau. Tchau.